Deus seja louvado. Vamos, com a ajuda de Deus, fazer a leitura da palavra no livro do Apocalipse, no capítulo 7, a partir do versículo 9. O assunto da palavra é visão dos mártires na glória. Depois destas coisas olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Glória a Deus. Então aqui é a visão que João teve, estando exilado, preso na ilha de Pátimos. O Senhor Jesus apareceu para ele e foi revelando o que ele deveria escrever para a igreja. E aqui o livro do Apocalipse, o livro das revelações de Jesus Cristo para nós, revelou para João, e João teve esta visão dos mártires na glória, de onde aquele povo que estava diante do trono de Deus era um povo que veio de todas as nações e tribos. Então o Senhor vai agregando o seu povo, a sua igreja. Não existe separação assim de país para país. O Senhor, não temos assim bairrismo, não, é universal. A salvação é universal para todo que crê em Deus e no Senhor Jesus e na palavra, não importa a nação. O Senhor vai agregar todo o povo em seu nome. E o Senhor diz aqui que este povo veio de grande tribulação, o povo que passou por sofrimento na terra, porque a tribulação todos passamos. Se você está passando por alguma tribulação, veja que o Senhor, que João viu nesta visão, todos nós, todo aquele que serve a Deus e faz o concerto com Deus, já foi visto lá no céu nesta visão. Glória a Deus. Um povo que ninguém podia contar, um povo tão numeroso que era impossível de contar. Glória a Deus. Então, se você passa por alguma tribulação, lembre-se, servindo a Deus você passa, porque tudo tem um tempo determinado por Deus. Tem o tempo para todas as coisas. E se você está passando pela tribulação, lembre-se que todos no passado passaram, e muitos, todos que servem a Deus passam. Tem os dias bons, os dias de calmaria, mas tem também o tempo das tempestades, das chuvas fortes, dos relâmpagos, dos trovões na nossa vida.
as tempestades vêm, as dificuldades, mas lembre-se que elas passarão e serão contadas no passado. Logo, você vai ver que tudo fica para trás e Deus coloca tudo no lugar. Mas lá no final, servindo a Deus, crendo na palavra, fazendo um concerto com Deus, a visão é estar com Deus na glória do Pai, apacentados pelo Cordeiro, pelo Senhor Jesus Cristo, que nos guiará para as águas da vida. Glória a Deus, aleluia, para as fontes das águas da vida. O Senhor, lá não existe noite, é um dia eterno, mas também não tem canseira, não tem sofrimento, não tem dor, não tem tribulação alguma. É uma calma, uma tranquilidade, uma sensação de alegria sem interrupção. Não cessa, não há provocações, não tem ira, nem dor, nem sofrimento algum. É para todos sempre, para todos sempre. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, ou seja, não vai ter sofrimento, não vai ter choro, só paz e alegria e riso eternamente. Glória a Deus. Então ele viu aqui que ele viu uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono de Deus e perante o Cordeiro, glória a Deus, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. E um dos anciãos perguntou para ele: e essa multidão, quem são e de onde vieram? E João respondeu: tu sabes, Senhor. Ou seja, eu não sei, Senhor, mas tu sabes. E ele completou, o ancião de dias: estes são aqueles que branquearam seus vestidos no sangue do Cordeiro, no sangue do Senhor Jesus, pela obediência, pela fé, enfrentaram dificuldades e tribulações nesta vida e hoje estão aqui na glória de Deus para viver felizes para sempre. Então procure branquear os seus vestidos no sangue do Senhor, porque o Senhor Jesus derramou o seu sangue na cruz para pagar os nossos pecados, mas para todo aquele que crer, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que crê na palavra de Deus e obedece aos preceitos e mandamentos do Senhor. Então, vinde a fonte das águas, para a palavra de Deus, a fonte de água viva, glória a Deus, a água da vida. Eis aqui a fonte da água, que é a palavra de Deus, a palavra Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Todo que crer nele terá a vida eterna. Então, crer no Senhor Jesus não é só dizer que crer de boca, mas tem que obedecer e passar pelos preceitos. Quem diz que crê nele, mas não crê na palavra, está sendo um descrente, porque nós precisamos acreditar. Se nós cremos em Cristo, nós cremos naquilo que ele falou, naquilo que ele ordenou. Se eu sei que ele existiu, é uma coisa. Saber que o Senhor veio ao mundo, nasceu de Virgem Maria, de Maria, foi criado por José e Maria, e sofreu dura morte na cruz. Isto é saber que isto aconteceu. Isto ainda não é o suficiente para a salvação, porque você apenas tem conhecimento do que aconteceu com ele, da sua vinda, do seu primeiro advento na terra. Mas crer realmente em Cristo é obedecer à palavra de Deus e se enquadrar nela. Esta é a crença, porque se a pessoa sabe que ele existe, que ele veio ao mundo e veio pagar os nossos pecados, mas se você não entrar caminhar no caminho do Senhor pela palavra, pelos ensinamentos, de nada vai adiantar saber que o Senhor Jesus é o Salvador,
mas você precisa se legitimar, crer na palavra, ser batizado, passar pelo processo da lavagem pela água, glória a Deus, porque o Senhor Jesus mesmo disse, está escrito lá no capítulo 16 do Evangelho segundo Marcos, no segundo Evangelho, está escrito assim, o Senhor Jesus disse, ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, preste muita atenção, que não basta só saber que tudo aquilo aconteceu, mas tem que se enquadrar nos preceitos, na doutrina santa que está nesta palavra. Porque a palavra diz assim, crer, saber que Jesus existe, até o adversário sabe, mas ele treme. Então, saber é conhecimento, mas ainda não é obediência. Você tem que aliar a sua fé, a sua crença à obediência. A obediência na palavra de Deus. Este livro custou muito caro para nós. Custou o sangue do Filho de Deus para que ficasse tudo escrito. Foi escrito com sangue, com sofrimento, com dor, com tribulação. E os cristãos foram perseguidos, desde os apóstolos, os profetas antes dele, que anunciavam a palavra de Deus para o povo hebreu, foram perseguidos, a humanidade não aceitava e poucos davam ouvidos. E assim também na pregação, nos ensinamentos do Senhor Jesus, nem todos dão ouvidos, nem todos creem, porquanto o profeta Isaías escreveu pela revelação, pelo Espírito Santo, ele faz uma pergunta, Senhor Deus, quem creu na nossa pregação? Então creia, busque se enquadrar para a sua vida eterna, porque aqueles que fizerem descaso, fizerem agravo ao Espírito da graça, aqueles que combaterem contra esta palavra, já têm em si mesmo, como Paulo escreveu, nesses que rejeitam a palavra, eles têm em si mesmos já um indício de perdição. Então, se a palavra é a palavra de Deus e você não abre ela para ler, você está sendo negligente, está negligenciando a chave da salvação, porque a palavra representa Jesus Cristo, que é a porta que o Senhor deixou escancarada para nós. Entre por esta porta. Glória a Deus, aleluia. Então, a palavra de hoje é a visão dos mártires na glória. Seja que você esteja lá também, que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Faça um concerto com Deus, pela obediência da palavra de Deus, dos mandamentos do Senhor, e o seu nome é escrito no livro da vida, com uma escrita que não pode ser apagada. Pense na sua vida eterna, na sua alma. Não queira só ter os prazeres momentâneos desta vida, satisfazer a sua carne, porque a carne e o sangue não entram no reino dos céus. Está escrito aqui na Bíblia, a carne e o sangue não entram no reino de Deus, porque a carne é pó e vai voltar para o pó, vai se desfazer, mas o Espírito que em você está, que você tem, esse volta para Deus que o deu, esse vai prestar conta diante de Deus, ou o que tiver feito por meio do corpo, a prestação de contas, ou se fez o bem, obedeceu a palavra, foi obediente à palavra de Deus, vai ser separado para a vida eterna e levado com Cristo para a glória, e vai estar no meio dessa multidão aqui, que foi vista no céu. Mas aqueles que desobedecem, negligenciam a palavra, serão separadas
para o castigo, para o desprezo eterno. Então pense nisso, comece a fazer veredas direitas para os seus pés. Como que você faz? Na comunhão, conversando com Deus e pedindo a guia de Deus para compreender a palavra, para obedecer a palavra. Então ficamos com essa palavra. Leia novamente no capítulo 7 de Apocalipse, a partir do versículo 9 até o versículo 17. Ficamos com isso. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.